Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar agora sobre reações de oxidação e redução, parte 1, em compostos orgânicos. Nossa aula vai ser dividida nesses seguintes tópicos: introdução às reações de oxidação e redução, combustão, ozonólise, oxidação branda e oxidação energética dos hidrocarbonetos, nos hidrocarbonetos. Bom, então, dando início, turma, primeira coisa, quando a gente fala de reação de oxidação e redução, basicamente quando o composto é submetido a um agente oxidante, certo? Sofrendo uma perda de elétrons. Em química orgânica, oxidação normalmente vai envolver entrada de oxigênio no meio da molécula e saída de hidrogênio, normalmente, perfeito? Aqui no caso aqui, ó, presença de oxigênio e aumento do monóxido do carbono, ou seja, ocorre essa questão pela presença. Hidrogênio sai, entra oxigênio, consequentemente o monóxido do carbono aumenta, no caso da oxidação. Vale dizer que os principais reagentes oxidantes que nós conhecemos: ozônio, dicromato de potássio, permanganato de potássio e tetraóxido de ósmio, certo? A primeira reação de oxidação que nós temos, e a mais comum no nosso dia a dia, com toda certeza, é a combustão. Turma, basicamente é uma reação química onde nós temos sempre, no mínimo, dois reagentes ali, ó. No caso, é o combustível e o comburente. Normalmente, o combustível ele vai ali ser um carboidrato, normalmente eles são os principais combustíveis que nós temos no meio, mas vai ter a questão do carbono e o comburente sempre vai ser oxigênio, sempre. Então, reação entre combustível e comburente com uma grande liberação de calor, certo? Melhor dizendo, grande liberação de energia na forma de calor. Toda vez que a gente conversa sobre a oxidação por combustão, nós temos a combustão completa e a incompleta. Como assim, turma? A completa, basicamente, ó, o NOx do carbono, ele varia completamente, de menos 4 a mais 4, certo? Ele varia completamente. Enquanto que na combustão incompleta, o NOx do carbono, ó, fica de menos 4 para mais 2, menos 4 para 0, ou seja, ele não ocorre a oxidação total. Combustão total, ocorre a oxidação total do carbono. Combustão parcial, oxidação parcial do carbono. E o que isso tem a ver? Tem a ver, turma, que basicamente na combustão total, o produto sempre vai ser dióxido de carbono e água. Sempre. Na combustão parcial do carbono, nós podemos ter o quê? Dois produtos, ou dois tipos de produtos. O monóxido de carbono, certo? Que é o carbono associado a somente um oxigênio, que é um gás que já foi comentado, é um gás extremamente tóxico para nós seres humanos e nocivo ao meio ambiente também. E nós temos ali, ó, carbono sólido, o grafite, certo? Então, isso que é a principal diferença ali, ó, entre os produtos de uma combustão completa e uma combustão incompleta. Tem que ficar atento a respeito disso. Bom, a segunda oxidação que nós temos, reação de oxidação, é a ozonólise. E como o próprio nome já sugere, envolve o quê? Ozônio, gás ozônio, O3. Basicamente, turma, é uma reação que aqui, ó, envolve um composto orgânico insaturado e ele é colocado na presença do gás ozônio, uma solução formada ali com água e zinco metálico como catalisador. Olha aqui, ó. Nós temos ali, ó, o caso do nosso alceno ali, ó, que tem uma dupla ligação, ele reagindo com ozônio, ocorre a formação do ozonídeo, turma. Esse ozonídeo, ele é um meio que é a estrutura intermediária ali, reativa, que vai ocorrer, então, o processo de quebra, do rompimento da insaturação, melhor dizendo, o rompimento da insaturação de tal maneira que ocorre o ataque e a formação dos dois compostos. De tal maneira, então, que ó, o nosso composto ali, que era formado ali, basicamente era um 2-propano, 2-propeno, turma. 2-propeno, prop, 2-metilpropeno. O 2-metilpropeno reagindo com ozônio, ele gera como produto uma acetonoaldeído. No caso ali, a acetona que ele acaba gerando é a propanona e o aldeído o metanal, certo? Então, sendo um dos produtos. Vale ressaltar aqui que esses produtos podem variar, uma vez que esse composto ele
essa insaturação ela pode estar presente, depende da posição que ela estiver presente, depende do tamanho desse nosso hidrocarboneto, ele pode ocorrer uma formação de um novo produto, de tal maneira que um carbono de dupla ligação que tem um hidrogênio vai formar aldeído, carbono de dupla ligação onde tem 2 hidrogênios vai formar metanal, e carbono de dupla ligação onde não tem hidrogênio vai formar cetona. Então tem que ficar atento conforme o produto, de acordo com o reagente, o produto que vai formar vai ser diferente. Perfeito? Bom, entrando agora na questão de oxidação menos específica, digamos assim, oxidação branda. Basicamente é o tipo de reação onde você tem um composto orgânico insaturado, certo? E ele é colocado na presença do quê? De um agente oxidante, normalmente pergamato de potássio, e uma solução formada por água e uma base forte a frio. Não tem temperatura aqui, certo? Então aqui, no caso nós temos, por exemplo, o propeno, ele reagindo ali em água, em pH básico, com aqui, o KMnO4, ou seja, o permanganato de potássio, forma o epóxido e formando ali o nosso produto, que é um diol. O produto da oxidação branda também ele vai variar de acordo com o tipo de hidrocarboneto que você está reagindo. Por exemplo, em alcenos, basicamente você vai formar ali um diálcool vicinal, certo? Essa oxidação branda a gente fala porque ela só há o rompimento de uma ligação da dupla ligação do alceno, certo? De tal maneira que o símbolo do oxigênio em colchetes, ele indica ali o emprego de um agente oxidante, perfeito? Então, no caso de alcenos, oxidação branda gera diálcool vicinal, perfeito? Em alcinos, como a gente fala que ocorre apenas um rompimento das ligações envolvidas, as insaturações apenas, por ser uma oxidação branda, vai formar o quê? Uma dicetona. No caso aqui, no nosso caso é o butino, turma, but2ino, né? Melhor falando. O but2ino, na presença do agente oxidante também em pergamato de potássio, ele forma uma dicetona. Os 2 carbonos envolvidos na tripla ligação, formam duplas ligações com oxigênio. No caso ali, uma outra possibilidade, se for uma molécula aqui composta por, no caso aqui, o etino, que ele apresenta apenas 2 carbonos, tem que levar em consideração que vai formar um dialdeído. Por quê? Porque nós temos carbono no final de cadeia ligado a carbonila no final da cadeia, melhor falando, ela é característica de aldeído. Pode acontecer, dependendo da presença dessa tripla saturação, a presença de um aldeído e uma cetona também. No caso, vamos supor um propino, onde nós temos ali o carbono 1 e 2 envolvidos nessa insaturação. A oxidação branda dessas insaturações vai formar uma carbonila de aldeído e uma carbonila de cetona. Então, tem que ficar atento também da presença dessas insaturações de acordo com o produto que ela vai acabar gerando, certo? Vai ressaltando que oxidação é branda, por quê? Porque ela rompe apenas as ligações πs, que são ligações mais fracas, como nós já comentamos, dado a questão da sobreposição dos orbitais, certo? Bom, oxidação energética é uma oxidação que vai romper tudo, turma. Ela vai romper tudo, ela vai conseguir romper a ligação sigma também. Então olha aqui, são reações que o composto orgânico insaturado é colocado na presença de um agente oxidante, também o pergamato de potássio, uma solução formada por água, e uma solução formada ali por um ácido forte agora e a quente, ou seja, tem ácido, tem temperatura. Vamos pegar aqui um exemplo, o 2-metilpropeno, certo? O 2-metilpropeno, ele está aqui numa solução, então, de ácido, com pergamato de potássio, tem temperatura, ocorre ali a formação e, aquela mesma molécula que na oxidação branda formou um diálcool, aqui no caso vai formar, uma cetona e um aldeído, e se essa oxidação continuar, gás carbônico e água, certo? Vale ressaltar que também o produto ele altera de acordo com o hidrocarboneto que você está trabalhando. Vamos pegar aqui, oxidação energética em alceno. Turma, você tem um alceno, se o carbono da dupla tem um hidrogênio, ele vai formar um ácido e cetona. É o primeiro exemplo aqui,
Nós temos ali ó, um exemplo que tem um dos carbonos envolvidos na dupla ligação está ligado a um hidrogênio, consequentemente, ó, no lugar do hidrogênio vai virar um OH, dupla OH, característico de ácido, e uma cetona. Segundo caso, carbono da dupla ligação tem 2 hidrogênios ligados. Olha aqui, ó, ambos têm 2 hidrogênios ligados. Consequência do produto vai formar ácido carboxílico em uma parte da molécula e a outra é gás carbônico e água. E por fim, carbono da dupla ligação não tem hidrogênio ligado. É o caso aqui do nosso último exemplo. Você pode ver, nós temos grupamentos de CH3 e metil associados a esse carbono da insaturação, forma cetonas, em ambos os casos. Nesse caso aqui, onde nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 2,13 de metil pente 2-eno, certo? Então, ele forma uma propanona e uma butanona. Perfeito? Tem que ficar atento nessa questão. Sempre lembrando, a oxidação energética vai romper todas as ligações, certo? Da insaturação. Rompe as ligações π e aquela ligação sigma. Bom, oxidação energética em alcinos, basicamente, o produto também acaba alterando, no caso ali do but2-ino, rompendo as 3 estruturações, ou seja, carbono que não tem hidrogênio envolvido em ligação, não está em nenhum dos carbonos, né, da tripla ligação tem hidrogênio ligado, está ligado a um hidrogênio, consequentemente vai formar o quê? Ácidos. Ambas as moléculas formadas serão ácidos carboxílicos. No caso ali, se um dos carbonos que está envolvido na tripla ligação apresentar um hidrogênio ligado na quarta ligação, correto? Vai ter o resultado da formação, parte da molécula vai formar ácido acético, no caso ácido carboxílico, e a outra parte que tem esse hidrogênio envolvido vai formar gás carbônico e água. Perfeito? Bom, e também nós podemos deixar de falar ali de anéis aromáticos, turma. Quando nós temos ali oxidação em anel aromático, por exemplo, na questão do metil ali, ele acaba formando o CH3, vai formar, no caso, troca a função por uma função de ácido carboxílico e formação de água. Bom, vale ressaltar também que nós temos oxidação energética em alcadienos. Alcadienos são moléculas orgânicas que apresentam 2 ligações duplas na sua estrutura. Temos aqui o 5-metil-hexa 1,4 dieno, que, dado a colocação das posições das duplas ligações, vai formar água, gás carbônico, ácido propanodioico e propanona. Vai formar, dependendo da posição aqui, nesse caso, um dos carbonos que está envolvido na dupla ligação, apresenta 2 hidrogênios, vai ser o responsável por formar ali a parte do gás carbônico. O restante, pega a regra que nós vimos na parte ali de oxidação energética em alcenos e aplica aqui, porque o que difere um alcadigeno para o alceno vai ser a quantidade de produto que vai ser formado, certo? Porque cada presença de saturação vai ocorrer o processo de oxidação. Então, vai ter uma maior gama de produtos, então requer um pouquinho mais de atenção para descobrir quais produtos serão formados. Tanto que, o CH aqui, o CH2 aqui, dessa primeira dupla ligação, ele é responsável pela formação do CO2. O carbono aqui, até da primeira dupla ligação até a segunda dupla ligação, ele vai ser o responsável pela formação do ácido ali, do diácido. E o restante da molécula ali, que está envolvido na segunda dupla ligação aqui no cantinho, ela vai ser responsável pela formação da propanona, ou seja, da cetona. Então, de acordo com onde está ocorrendo a oxidação, vai gerar um produto diferente. E, para nós encerrarmos, vale ressaltar aqui, oxidação energética em cicloalcanos. Ou seja, turma, nós temos um cicloalcano, basicamente, esse cicloalcano, a gente forma um diácido. Todo cicloalcano, a parte que você faz uma hidrólise energética nele, ele vai formar um diácido. A partir do momento, entre os carbonos ali, de uma parte dessa molécula, certo? Com isso, a gente encerra essa parte
aguardo vocês na próxima aula, onde nós ainda vamos discutir um pouco mais sobre reações de oxidação e redução. Agradeço a atenção e até!